Eu sou o professor Thiago. Hoje eu vou ver com vocês um exercício da Unicamp, de Química, o que nos diz o enunciado. Durante os dias quentes de verão, uma brincadeira interessante consiste em pegar um saco plástico, leve e de cor preta, e encher 3/4 do seu volume com ar. Amarrar hermeticamente a sua boca, expondo em seguida aos raios solares. O ar no interior do saco é aquecido, passando a ocupar todo o volume. Como consequência, o saco sobe na atmosfera como um balão. A. Considere a pressão atmosférica constante durante a brincadeira. E considerando ainda que inicialmente o ar estava a 27 graus Celsius, calcule a variação na temperatura do ar no interior do saco plástico entre a situação inicial e a final, quando o gás ocupa todo o volume. B. Qual é a relação entre as densidades do ar no início e no instante em que todo o volume do saco é ocupado? No item A, a gente tem que relembrar a equação geral dos gases. P inicial vezes V inicial dividido pelo T inicial vai ser igual ao P final vezes um V final sobre o T final. Tá. Na situação que a gente tem no item A, quanto que é a pressão inicial e a pressão final? Bom, como ele fala que é constante a pressão externa, a gente vai considerar a mesma e elas vão ser anuladas. O V inicial, ele fala que são 3/4 do saco que são preenchidos com ar. Então, pensando que o total é V, a gente coloca que o volume inicial é 3/4 de V. A temperatura inicial é de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. E agora essa parte é importante lembrar, que a temperatura, quando a gente usa a equação geral dos gases, tem que sempre ser posta em kelvins, porque a gente não pode ter um zero aqui na parte de baixo. Então, 27 graus Celsius, somando 273, dá 300 Kelvin, que é a minha temperatura inicial. Isso vai ser igual meu volume final, que vai ser o saco totalmente preenchido, então é um volume V, dividido pela minha temperatura final. Então, a minha temperatura final vai ser igual 3/4 de V. O V corta com o V, esse 300 vai ser dividido, sobra 100. 100 vezes 4, 400 Kelvin. Essa é a minha temperatura final. Então, quanto foi a minha variação de temperatura? O meu delta Q, no caso, né? A minha variação de temperatura foi de 400 menos 300, 100 Kelvin. Lembrando que 1 grau Kelvin, 1 Kelvin é equivalente a 1 grau Celsius, então minha variação em graus Celsius foi de 100 graus Celsius, que é a resposta da alternativa A. Para o B, ele pede para a gente relacionar a densidade inicial com a densidade final. Densidade nada mais é que massa sobre volume. Então, a minha densidade inicial vai ser minha massa inicial sobre o meu volume inicial. O meu volume inicial é 3/4 de V. Quanto que vai ser a minha densidade final? Como o número de moléculas do meu gás não vai mudar dentro do saco, então a massa dele continua constante. E o meu volume final é V. Eu quero comparar ρI com ρF, densidade inicial com densidade final. Então, a minha densidade inicial sobre a minha densidade final vai ser igual a 4m sobre 3v vezes, aí eu inverto essa fração, v sobre m. Corto m com m, o v com v. Então, a minha relação é de 4/3. Resposta da alternativa B. Muito obrigado e até a próxima.